sou Verônica Dunker, especialista em desenvolvimento juvenil. No vídeo anterior falamos sobre os benefícios da proibição do uso do celular no Brasil e agora nós vamos falar dos contras da proibição do uso nas escolas. Pois a proibição do celular nas escolas já é uma realidade no Brasil. Mas agora essa medida vai realmente funcionar? Hoje vamos falar dos desafios dessa nova lei e como os alunos, professores e pais podem lidar com essa mudança de uma forma melhor possível. Vamos lá. Apesar dos benefícios, essa proibição ela também traz alguns desafios importantes que a gente precisa considerar aqui. Situações de emergência ou dificuldades em situações de emergência. Gente, os alunos estarão dentro das escolas, então a gente volta a atuar como antigamente. Se você tem um problema, está passando mal, qualquer situação, você vai falar com seu professor, vai ser encaminhado à enfermaria, possivelmente à diretoria, e aí, se for o caso, eles vão entrar em contato com seus pais, da mesma forma que os pais, se precisarem falar com os filhos, vão fazer via diretoria, via secretaria. Então, é apenas uma questão de deixar combinado. Uma vez que você está na escola, você está ali protegido por aquele ambiente. É diferente de você estar num parque, num shopping, num lugar público. Ali na escola é um ambiente controlado. Uma outra dificuldade que pode se apresentar aí é a resistência de alguns alunos e isso pode gerar conflitos. Agora, gente, muitos alunos podem até se sentir injustiçados e tentar burlar as regras. Como nós dissemos no vídeo anterior, existe uma ética que a gente precisa seguir no uso do celular. Se foi proibido, assim como qualquer proibição, menores de 18 anos não podem dirigir. Tem alguns lugares que você não pode beber. Menores de 18 anos não compram bebida alcoólica. Então, proibir o celular na escola é uma nova lei, uma nova regra e a gente vai ter que se adequar a ela, certo? Qual pode ser a dificuldade de ficar sem o celular? Quem pode se sentir injustiçado por isso? Aqueles que estão se viciando, infelizmente, nas telas e aqueles que começam a se sentir inseguros por estarem sem o seu celular. Nas duas situações, a questão é muito importante de ser lidada também com a família, porque o uso do celular é algo que precisa ser, assim como tudo na nossa vida, educado. A gente precisa aprender a usar o celular como ferramenta de apoio e não como extensão do nosso corpo. Algumas soluções que a escola e os pais podem adotar é explicar por que a regra existe e permitir o uso em alguns momentos específicos. Dentro da escola, a gente já sabe que o uso só vai ser permitido com autorização do professor para desenvolvimento de algumas atividades pedagógicas. Agora, fora de casa, o uso também precisa ser regrado e orientado e ensinado pelos familiares. Então, se você, pai ou mãe, deixa o seu filho o dia inteiro no celular, se você não ensinou para ele que existe hora para as coisas, é natural que ele se sinta frustrado, injustiçado por agora não poder usar o celular o tempo todo. Cabe aos pais também e à família educar seus filhos. Assim como tem a hora de brincar, assim como tem a hora de tomar banho, a hora de estudar, a hora de fazer alguma atividade extracurricular, também existe a hora de usar o celular. Educar o seu filho para o bom uso do celular é tarefa dos familiares, assim como da escola. A escola vai resolver com a proibição. Os familiares devem resolver com a educação, porque afinal de contas, o seu filho vai precisar usar o celular em algum momento da vida para trabalhar, mesmo para estudar, ele precisa aprender o bom uso e não simplesmente cortar o uso. Outro problema que eventualmente a proibição do celular pode restringir é a perda de recursos educacionais. Existem alguns alunos que se beneficiam
do uso do celular no aprendizado. Geralmente alunos que têm alguma dificuldade acabam usando o celular para gravar as aulas, outros que podem usar o celular como medida para assistir um vídeo ou outro para entender melhor a matéria. Então esse uso vai ter que ser adequado para outras formas de uso. Esse aluno que usa o celular, por exemplo, para gravar as aulas, ou vai ter que ter uma permissão especial, ou não vai mais poder gravar e vai ter que se ajustar de outra forma. Aqueles que usam o celular para estudar poderão fazer isso no seu horário de estudos em casa, não mais na escola. Então tudo é uma questão de adaptação. Os professores devem ter essa autonomia de permitir ou não o uso quando necessário, para fins pedagógicos. Mas o que vai acontecer é que o aluno não vai poder mais usufruir livremente do seu celular, como antes. Outro problema que eu já falei um pouquinho, mas volto aqui, que é a falta da educação digital, né? Então, os alunos, os filhos, as crianças, os jovens precisam aprender como usar o celular de forma produtiva e não apenas serem proibidos de usá-los. Eu sou contra a proibição do uso do celular, especialmente no ambiente doméstico, porque se você simplesmente proíbe o seu filho de usar, você não está ensinando ele. Em determinado momento ele vai precisar do celular, ele vai precisar estar com o celular para se sentir incluído, para se sentir também dentro do que está acontecendo, né? Porque hoje a gente usa o celular, existem as redes sociais, as pessoas se comunicam pelo celular. Então a gente não pode alienar totalmente esse jovem, mas a gente precisa educá-lo dentro do ambiente virtual. Como eu já disse no outro vídeo e digo sempre, a mesma educação que você recebe ou que você dá no ambiente presencial, você deve, enquanto criança e jovem, adquirir no ambiente virtual, e você, enquanto pai e mãe, deve ensinar no ambiente virtual. Ah, mas eu não gosto de redes sociais, eu não gosto do Instagram, eu não gosto do Facebook, do TikTok. Insisto, se o seu filho está nas redes sociais, você tem que estar também. Você pode nem atuar nas redes sociais, mas você precisa acompanhar ele, sim, dentro das redes sociais, para orientá-lo naquilo que está correto, naquilo que não está, naquilo que está exagerado, em como se sair de uma situação ou outra. Seu filho só vai aprender a usar as redes sociais se você puder orientá-lo dentro das redes sociais para que ele tenha um convívio prazeroso e benéfico e não um convívio ruim ou opressor. Algo que eu gostaria de retomar aqui, que eu falei um pouquinho no vídeo anterior, dos benefícios, eu falei da prevenção do cyberbullying, e aqui eu volto a falar no sentido de que o uso do celular, ele pode promover um aumento do cyberbullying. Aquelas crianças, aqueles jovens que não sabem usar o celular e as redes sociais de forma saudável, eles usam o celular de forma agressiva, fazendo bullying com outros alunos. No cyberbullying, o bullying não é direto. O bullying não é uma piada na escola que todo mundo ri, ou o pezinho que alguém bota para o coleguinha tropeçar. O cyberbullying acontece às vezes de maneira muito sutil. É uma mensagem mandada no privado, é uma piadinha feita no grupo do WhatsApp, é um cortar o aluno ou colega de um grupo geral da classe, por exemplo. Essas não são ações saudáveis. Isso restringe o uso, restringe o convívio, é ruim para o social, porque toda ação feita no virtual reflete também no presencial. Aquele aluno que está sofrendo bullying, ele acaba tendo uma autoestima mais baixa, e aquele aluno que está fazendo o bullying, ele também sofre de autoestima baixa. Por incrível que pareça, esse aluno precisa ser ouvido e ele não está sendo ouvido dentro da sua casa. A maioria dos jovens que promove o bullying, seja cyberbullying, seja bullying normal, o tradicional, é um jovem, é uma criança
que não tem apoio familiar, não se sente acolhido no âmbito familiar. Quem tem um ambiente familiar saudável e acolhedor não faz bullying. Então isso é muito importante de se falar, porque a gente costuma falar muito daquele que sofre o bullying, mas e aquele que faz o bullying? Esse jovem, ele não tem que ser massacrado somente. Claro, ele precisa receber a punição, ele precisa ser orientado, mas além disso tudo, ele precisa ser olhado e escutado pelos mais velhos, por aqueles que cuidam dele, porque está faltando acolhimento dentro da família. Esses são alguns desafios que mostram que também proibir o uso do celular pode ser tanto positivo, mas também exige estratégias que sejam bem planejadas para que funcione corretamente e que não seja punitivo. Agora eu quero saber o que você acha dessa proibição. Ela vai funcionar ou pode causar mais problemas? Comenta aqui embaixo a sua opinião, o que os seus pais acham disso. Eles pensam que é benéfico ou que é maléfico? Quais os prós, os contras, o que vocês aí em família têm discutido desse assunto? Se esse vídeo fez sentido para você, já deixa o seu like, se inscreve no meu canal, ativa o seu sininho para mais conteúdos como esse. E lembrando que o trabalho que eu desenvolvo é de desenvolvimento do jovem, desenvolvimento com foco no futuro. Se você quer se conhecer melhor, se você quer tomar melhores decisões, conte comigo. É esse o meu trabalho com você.